Olá a todas e todos, boa noite. Eu me chamo Nilma, eu sou turismóloga, sou mestranda do programa de pós-graduação de turismo da Universidade Federal Fluminense. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Eu também atuo na área da educação no turismo como tutora no curso de Gestão de Turismo do Cefet, RJ. E a proposta desse trabalho e desse encontro aqui hoje é que a gente possa pensar um pouco sobre a ideia de cidades inteligentes, que é um conceito aí bastante amplo, polissêmico, que vem se consolidando já nas últimas décadas e que tem uma entrada grande no turismo, uma vez que o turismo tem essa aproximação da gestão dos territórios e das cidades, mas a partir da problemática da algoritmização do racismo. Quando a gente pensa nessa integração de novas tecnologias digitais, que é algo amplamente associado ao conceito de cidades inteligentes, existem hoje diversas maneiras pela qual o racismo tem se perpetuado na sociedade contemporânea, associado a essas dinâmicas tecnológicas. Então, o objetivo é que a gente possa fazer essa articulação entre o conceito de cidades inteligentes com o modo como tem se refletido no turismo, pensando nessa perpetuação e fortalecimento de desigualdades raciais, né, como no caso do racismo algorítmico, porque, embora o turismo e o campo de estudo do turismo enquanto um fenômeno, tem se debruçado bastante sobre as discussões sobre tecnologias digitais, sobretudo na última década, que a gente tem um crescimento muito grande dos estudos voltados a esse olhar para as tecnologias de informação e comunicação. Quando se trata de reveses e de efeitos como o racismo, são ainda discussões bastante escassas que precisam ser fomentadas na área. Então, por isso que a proposta nesse trabalho é trazer esse enfoque para o racismo algorítmico quando a gente pensa essa ideia de cidade inteligente como uma maneira de integrar cada vez mais soluções tecnológicas, porque é importante lembrar, sobretudo, que o turismo ele é um fenômeno, e um fenômeno socioespacial, né? Ele acontece nas cidades. Então, todo o planejamento urbano, a maneira como os espaços, os territórios, eles são pensados, e importa para o turismo, não só do ponto de vista das mobilidades físicas, materiais, dos deslocamentos das pessoas, mas também a partir desses imaginários sociotécnicos que circulam quando nós pensamos no que é uma cidade inteligente, no que é inteligência, né, que é também um conceito que não encontra grandes convergências na literatura. A gente sabe que, originalmente, inclusive que também é um termo usado no Brasil, cidades inteligentes vem do smart cities, que não significaria exatamente inteligência, a maneira como foi traduzido e adaptado aqui, mas se nós pensarmos no próprio conceito de inteligência, é interessante porque a ideia de inteligência já foi trabalhada, né, por alguns pesquisadores como algo que estabelecia discriminações, diferenciações, sobretudo quando consideramos o teste o QI, né, o coeficiente de inteligência, que foi usado também muitas vezes como uma maneira de fortalecer narrativas de discriminação, em alguns contextos até mesmo eugenistas. Então, é interessante pensar que essa ideia da competitividade, a partir de um conceito de cidade inteligente, encontra também alguma relação nessa proposta de competitividade com maneiras pelas quais a ideia de inteligência também já se apresentou na dimensão dos sujeitos como algo que propunha uma hierarquia ou maneiras de discriminação também. Mas, na perspectiva do Morozov e da Bria, eles estão bastante preocupados com a apresentação de dispositivos regulatórios do neoliberalismo nessas relações. Então, como a gente vai ver mais adiante, existe uma série de maneiras pelas quais processos de terceirizações e privatizações têm se infiltrado nas cidades com pouquíssima resistência política, porque esse olhar que nós temos para a tecnologia, muitas vezes, com essa ideia de se tratar de algo neutro, encobre, né? Não tem grandes transparências para que a gente entenda o papel
de determinados agentes e de determinadas agendas por trás disso tudo. Mas a ideia aqui é que pensar esse cotidiano tecnologizado a partir das propostas, pela ideia de cidades inteligentes que tem se fortalecido ao longo dos anos, parte desse entendimento de que velhas opressões se manifestam a partir dessas tecnologias. Então, não se trata de entender o racismo como algo que surge ou que se inventa nesse contexto contemporâneo, mas como uma realidade estrutural que encontra novos caminhos, novas maneiras de se perpetuar e de se fortalecer no nosso cotidiano. Então, é muito importante ter em mente que esse conceito, como eu disse, ele é bastante amplo, é polissêmico, mas que é um conceito em disputa e que a gente tem diversos esforços teóricos, reflexivos, buscando integrar novas dimensões, reconhecer outras dimensões, para além da maneira tradicional como se entende essa relação com as tecnologias de informação e comunicação. Isso também é refletido no turismo. A gente tem hoje uma espécie de selo que o Ministério do Turismo atribui a algumas cidades, né, que são chamadas, consideradas destinos turísticos inteligentes, em que já se apresenta ali algumas iniciativas de buscar trazer outras dimensões para esse debate, mas a maneira pela qual a tecnologia é discutida ainda inibe algumas contemplações importantes dentro dessa discussão, que são justamente essas maneiras de desigualdades que se apresentam na própria implementação da tecnologia. Então, a perspectiva neoliberal de pensar cidades a partir de um olhar competitivo, que é também uma construção, né, de uma narrativa e que tem se fortalecido cada vez mais, porque quando a gente fala de inteligência e de smart, não se trata só de cidades, né? Hoje a gente tem esse entendimento para os objetos. Você espera que a sua televisão, enfim, o seu celular, a sua geladeira sejam também inteligentes. Então, tem todo um imaginário de algo que funciona de uma maneira melhor, né? Que tem uma capacidade de gestão e de integração que é melhor, que vai melhorar a sua qualidade de vida. Então, esses entendimentos que nós temos sobre a própria tecnologia e que já ultrapassou essa escala das cidades, mas que já são atribuídas também para a forma como nós nos relacionamos intimamente e subjetivamente com a tecnologia, estão associadas a processos que são geridos por grupos muito pequenos de pessoas, né? A gente tem aí grandes plataformas que normalmente dominam a maioria dessas tecnologias digitais em circulação e que estabelecem processos de aproximação com a gestão pública que nem sempre são muito claros. Então, quando a gente fala, por exemplo, da privatização, dos processos de privatização mais clássicos, a gente consegue ter uma transparência maior para debater isso em sociedade. E, normalmente, essas discussões sobre privatização, elas encontram mais resistência política. Mas, quando se trata da contratação de serviços de tecnologia, como muitas vezes esses entes, esses agentes e essas agendas, elas se dão de uma maneira muito oculta, fica muito mais difícil trabalhar isso a partir de categorias que possam ser compreendidas pela sociedade e discutidas, né? Então, muitas empresas, por exemplo, nesses processos de integração de tecnologia, sensores nas cidades, oferecem serviços gratuitos, de maneira que a recompensa seriam os dados que são gerados a partir dessas tecnologias. Isso nos leva para uma outra questão que já também nos introduz na discussão racial, que é um processo de extrativismo dos nossos dados, né? A maneira pela qual alguns territórios, alguns países inteiros se tornam repositórios de dados para os países majoritários, países do norte global, já trazendo hierarquias também raciais, né? E que trazem uma série de desigualdades na maneira pela qual um país como o Brasil, por exemplo, consome muita tecnologia, mas pouco produz e se torna dependente dessas tecnologias, dependente de financiamentos externos. Então, esse também é um ponto central dentro da própria discussão de racialidade, quando a gente pensa nessas tecnologias digitais e a incorporação dessas tecnologias no nosso cotidiano. Nesse sentido,
O Tarcísio Silva, que é um pesquisador que tem se destacado muito nesse debate, ele vai apresentar, vai definir o racismo algorítmico como um modo pelo qual a disposição de tecnologias e imaginários sociotécnicos em um mundo moldado pela supremacia branca realiza ordenação algorítmica racializada de classificação social, recursos e violência em detrimento de grupos minorizados. E aí eu acho muito importante a maneira como ele apresenta, que não se trata só dessa ordenação algorítmica, dessa disposição de tecnologias, mas também dos imaginários que são produzidos, né? E aí a gente precisa lembrar também como a maneira pela qual a gente enxerga as cidades é uma construção social, e quando nós pensamos em outros, né, outras epistemologias, diálogos com sujeitos que têm apresentado propostas epistemológicas diferentes sobre o que é a vida em comunidade, sobre o que é uma cidade, como no caso do Nego Bispo, por exemplo, e toda a relação que ele estabelece entre desenvolvimento e envolvimento, a ideia de confluência, é preciso pensar como a construção desses imaginários, né, além da relação que a gente tem com essas tecnologias, nos afetam e afetam os grupos vulnerabilizados. E para isso é preciso reconhecer quais são os riscos, quais são as ferramentas que têm colocado a população negra na mira dessas tecnologias, literalmente falando, de uma maneira discriminatória, violenta, né? Às vezes sutil, às vezes de uma maneira menos sutil, como é o caso do reconhecimento facial, né? Que tem gerado diversos exemplos pelo mundo aí de situações de violações de direitos, de abusos, pessoas que são aprisionadas ou impedidas de circularem, e para nós que estudamos o turismo, isso é fundamental, porque tratamos justamente desse olhar para as mobilidades, né, em suas múltiplas formas. Então, tem um estudo muito importante para pensar essa questão e que balançou bastante esse olhar para o reconhecimento facial, que é o projeto da própria Joy Bolamini e da Timothy Gebru, que fizeram, que se apresenta naquele filme que ficou bastante famoso, Coded Bias, e que trouxe essa apresentação de injustiças na maneira pela qual diversas ferramentas disponíveis no mercado de reconhecimento facial faziam uma distinção, né, para dizer de uma forma eufemista, entre pessoas brancas e negras, e que tinham um desempenho péssimo, sobretudo quando se tratava de mulheres negras, né, com uma diferenciação aí de racialidade, de gênero, e essa é uma das maneiras que tem sido apontadas como das mais preocupantes no caso do reconhecimento facial, porque além de atentar contra diversas formas de liberdade, elas também têm fortalecido uma violência policial, por exemplo, já bastante consolidada, porque como esses processos tecnológicos eles dão uma certa ideia de neutralidade ou de exatidão, né, isso fortalece que alguns parâmetros sejam quebrados. Então, é algo que tem sido apontado também na literatura sobre racismo algorítmico com bastante atenção e que se torna crucial nos estudos sobre turismo quando nós pensamos na mobilidade dos sujeitos. As mídias sociais também desempenham um papel muito importante para que a gente possa pensar essas formas de discriminação, né, quando nós consideramos até nesses usos mais populares do filtro de Instagram, que faz todo um processo de embranquecimento e afinamento de nariz, modificações de cabelos, né, dentro do entendimento do que é considerado belo ou não, mas na própria maneira pela qual os conteúdos são sugeridos, os anúncios que aparecem, né, as publicidades, quais são os comportamentos que são coibidos, o que é permitido que se diga e o que não pode ser dito. E aí a gente tem diversos exemplos de pessoas, de influenciadores, influenciadoras negras denunciando práticas que são difíceis de serem comprovadas, porque, novamente, se trata de âmbitos muito opacos, sem transparência. Então, é muito difícil trazer essas violências, micro e macro, para formas de comprovação de que elas estão acontecendo, justamente porque a gente não tem acesso a muitos desses processos, a muitos desses dados. A gente não consegue nem compreender essas lógicas para poder enfrentá-las, e é muito mais difícil
que a gente consiga enfrentar algo que a gente não consegue ver, não consegue, às vezes, nem explicar. Então, eu acho muito importante essa iniciativa que também tem o Tarcísio à frente e do projeto Desvelar um mapeamento de danos e discriminação algorítmica. Eles mantêm esse mapeamento atualizado, tem muito material, e é muito importante para compreender como esses processos de violações, essas violências, elas se dão num contexto muito amplo, global e de formas múltiplas. Então, a maneira pela qual essa discriminação algorítmica pode acontecer é surpreendentemente múltipla. São várias formas que muitas vezes a gente não consegue nem imaginar, né? E algumas delas, como fica evidente numa dessas notícias, estão integradas a processos da gestão pública, como no caso da Prefeitura de São Paulo, que lançou um edital racista para reconhecimento facial. Então, é muito importante que a gente possa ter uma atenção especial para esses processos, para que a gente possa fazer frente a essas narrativas e a maneira pela qual muitas dessas tecnologias têm sido impostas sem nenhum debate com a sociedade, sem nenhum teste, muitas já comprovadamente repletas de erros nos seus funcionamentos. Sobre as marcas de uma visão tecnosolucionista no turismo, é importante destacar que o turismo ele vem como um campo que se consolida cada vez mais nos seus estudos, porque o turismo é uma área relativamente recente, mas que tem avançado muito nesses debates, marca a partir da literatura, quando nós olhamos para os trabalhos que vêm sendo apresentados a respeito dessa ideia de cidades inteligentes, de destinos turísticos inteligentes, é possível perceber que existe um interesse bastante singular por essas temáticas, mas que ainda traz muitas dimensões de um olhar tecnosolucionista, ou seja, que pensam as soluções computacionais como as soluções centrais para a gestão de uma cidade. Isso é algo que a gente começa a questionar, né, a partir do momento em que esses olhares eles se tornam tão integrados à gestão pública, a gente começa a se questionar o que de fato é a inteligência de uma cidade, né? E por que essa inteligência necessariamente dependerá de uma incorporação dessas tecnologias computacionais? E uma vez que depende, quem produz essas tecnologias, quem codifica, como isso é codificado e por quê? Né? E é possível que haja uma inteligência quando o foco principal não é o enfrentamento dessas desigualdades estruturais, é possível que haja uma inteligência quando a gente tem algumas dessas ferramentas apresentando erros tão grotescos que fortalecem discriminações raciais para grupos vulnerabilizados, né? E, sobretudo, como que a gente pode pensar, dentro dos estudos do turismo, a nossa soberania tecnológica, uma questão que o próprio Morozov e Bria trazem é que é muito difícil para qualquer prefeitura, para qualquer cidade, enfrentar ou competir em termos de tecnologia com essas grandes plataformas. Então, sempre que a gente fala sobre soberania tecnológica, a gente precisa levar em conta essas magnanimidades de poder que se estabeleceram, com pequenos grupos, com uma capacidade de exercício de poder e de influência que são imensos. Então, tudo isso também integra esse olhar sobre quais são as reais possibilidades de uma soberania tecnológica, mas a gente não pode deixar de pensar no modo pelo qual consumimos essas tecnologias, integramos essas tecnologias das big techs, muitas vezes ao custo de oferecermos os nossos dados e muitas vezes sem nenhuma transparência de como esses processos podem se voltar contra nós, como nós temos visto aí diversas ameaças à democracia de nações inteiras a partir do modo como essas ferramentas têm sido mobilizadas. Então, por fim, como resultados principais dessa pesquisa, o que tem se apresentado é, sobretudo, os riscos de um fortalecimento da agenda neoliberal de privatização, de terceirização, e ainda com essa perpetuação de desigualdades raciais, a partir de uma romantização muito grande das soluções computacionais como a resposta para todos os problemas das cidades.
né? Então, a gente tem aí uma urgência no aprimoramento da representatividade de quem produz tecnologia, né? Nós sabemos quais são as categorias envolvidas nessas relações hierárquicas e de poder e hegemônicas, etc. E precisamos começar a discutir quais são as possibilidades de que essas ferramentas sejam mais discutidas por toda a sociedade, testadas, auditadas, sem serem simplesmente aceitas como tecnologias neutras ou superiores à capacidade humana por se tratar de uma inteligência artificial, etc. Então, para isso, a nossa responsabilidade enquanto pesquisadores, seja de turismo ou de outras áreas, se faz de uma relevância máxima, porque para que esse debate possa acontecer, antes de mais nada, a gente precisa se aproximar desse entendimento dos funcionamentos da tecnologia, da opacidade dessas lógicas, tentar entender para poder traduzir todo esse debate em categorias que possam ser compreendidas para que as pessoas possam pensar até que ponto elas querem submeter a essas tecnologias, até que ponto isso é viável e o que pode ser confrontado e barrado nesses processos, quando nós pensamos na gestão pública, para que haja alguma resistência também na maneira pela qual essas ferramentas são estabelecidas para o nosso cotidiano. E, por fim, existe o reconhecimento de uma crucialidade dessa aplicação reflexiva do letramento digital, né, para os estudos do turismo, para a gestão urbana. A gente precisa falar mais desses detalhes algorítmicos e desses desdobramentos, quando nós falamos sobre reconhecimento facial, quando a gente fala sobre as plataformas, a gente precisa se aprofundar mais nesse debate, trazer esse letramento para nós, pesquisadores, e para a sociedade como um todo, a partir de uma perspectiva cada vez mais crítica, porque são realidades bastante aceleradas e que mudam, né, com muita rapidez. Então, isso traz diversos desafios do ponto de vista da pesquisa, metodológico, mas é uma realidade, uma complexidade que todos nós precisamos enfrentar. Bom, quero agradecer muito poder participar de um evento que tem uma relevância tão grande, e deixo aí os meus contatos para quem quiser continuar esse papo, ou tiver perguntas, sugestões, me coloco à disposição. Muito obrigada a todas e todos, uma boa noite.